E aí convidei a Thalita para Verdade. falar um pouco sobre a fonoaudiologia e os cuidados gestacionais, né? Como tem atendido as gestantes, as mulheres que estão nesse processo de desenvolvimento com os bebês, né, no ventre. Eu achei bacana de a gente trazer esses temas, né? Lives que possam, de alguma forma, ajudar e levar informação de qualidade para essas mulheres. Então, pode se apresentar, Thalita. Tá certo, Bruna. Eu acho que é bem por aí. A gente tá aqui para agregar conhecimento, né? O meu trabalho vai completar o seu trabalho e a gente juntas vamos, assim, buscar a excelência, né? Eu sou Thalita, então, sou formada em fonoaudiologia, tenho pós-graduação em neuroreabilitação, gosto muito de estudar comportamento humano, eu tenho uma visão mais antroposófica das coisas e é isso. Eu tô aí buscando melhoramentos para a vida de todo mundo e para minha vida, consequentemente, Maravilha. certo? Certo. Você quer fazer uma introdução sobre os cuidados, como a fonoaudiologia pode ajudar as gestantes com esses cuidados consigo e conexão com o bebê? Ah, sim, a gente precisa falar sobre, antes de tudo isso, sobre o processo de vínculo afetivo, né? A gente percebe que na sociedade atual é um pouco banalizada essa questão da gestação, né? Você que trabalha com as mulheres percebem que talvez o olhar das outras pessoas não tenha tanto carinho, tanto apego a esse processo, que é um processo poderoso, né? É um processo, Sim. assim, muito forte, porque você está gerando uma vida e você está trazendo essa vida para esse mundo. É uma coisa, assim, incrível, incrível, que as mulheres precisariam estar mais conectadas umas com as outras e com elas mesmas para poder passar por esse processo da melhor forma possível. Então, quando a gente fala sobre vínculo afetivo, a gente trabalha a mudança do corpo da mulher e a mudança que tudo isso envolve o bebê. Todas essas mudanças acabam envolvendo o bebê, né? Então a gente precisa se conectar com a gente. E esse processo não é de uma forma natural. Quando a mulher ela tá gestante, não é de uma hora para outra que ela fala: "Nossa, estou sentindo o bebê, ai que maravilha, já sou mulher, já estou gestante". Não, ela passa por um processo, ela vai desenvolvendo isso. E essa conexão afetiva com o próprio bebê precisa ser construída de uma forma diária, assim, diariamente. Então a gente precisa estar atento aos sinais do nosso próprio corpo para poder aí então se conectar com o bebê. Então Ótimo. eu queria falar de dois estudos que eu vim dando uma olhada, né? Eu vi um estudo de Londres e um estudo dos Estados Unidos que aí reforçam o seu trabalho. Eu acho que são estudos legais para compartilhar com o pessoal. Maravilha. O estudo de Londres, ele estudou mulheres na segunda semana, no segundo trimestre de gestação e ele descobriu que quando eles fizeram um mapeamento neurológico, as áreas do reconhecimento facial das mulheres estavam passando por um processo de mudança, assim. É impressionante. Quando a gente está gestante, o nosso cérebro começa a entender melhor os outros. É incrível isso. Por isso que as pessoas falam até: "Nossa, depois que eu virei mãe, eu tenho sexto sentido. Eu bato o olho na pessoa e já sei de tudo". É por conta desse processo neurológico que ocorre ali dentro da cabecinha, né, da pessoa, da mãezinha, no caso. Então, esse estudo de Londres, ele percebeu que quando as mães via fotos, assim, de pessoas tristes, felizes, assim, expressões faciais, ele percebeu que a área do cérebro acendia, assim, de conexão acendia, assim, impressionantemente mais do que outras mulheres que não estão gestantes. Isso é uma coisa muito legal a ser trabalhada, que agrega aí o seu trabalho, né? Essa mudança de Sim, percepção que as mulheres têm umas com as outras e com todo o universo em volta delas. E o sim. outro estudo é o estudo dos Estados Unidos, né? O dos Estados Unidos foi de 2013 e eles fizeram um estudo com esse vínculo afetivo. Mamães que trabalharam esse vínculo afetivo durante a gestação e aí, infelizmente, os bebês nasceram prematuros. E eles perceberam que as mamães que trabalharam esse vínculo afetivo, os bebês, depois, né, de gestados e aqui já nesse mundo, eles conforme a mãe ia conversando com eles, eles melhoravam mais rápido. Ele tinha uma vontade, assim, de viver, assim, enorme e saía do tubo, se tivesse entubado. Eles saíam da UTI, eles tinham, assim, eles se recuperavam muito mais rápido do que as outras crianças que as mães não tinham trabalhado esse vínculo. Sim. Eu já vi também que quando a mulher começa a gestar, no corpo dela há muitas mudanças, né? E nessa parte cerebral, a gente tem a amígdala, e essa amígdala, ela é despertada. E quando ela desperta, a mulher ela liga como se fosse um sensor do meio ambiente, como se fosse esse lado mais selvagem, mais animal,
como de proteção, de saber se a criança está bem, de saber as necessidades, né, da criança. Então, é como se a percepção do ambiente ela ficasse mais aguçada, né? E a Sim, gente sabe que todos os orifícios, que todas as sensações do corpo na gestante, elas ficam mais afloradas, né? E essa parte do cerebral, eu achei muito bacana quando eu vi, né, esse estudo, achei muito legal. Bom, é bacana, sim. e uma coisa importante também que eu achei que você comentou é sobre essa questão do vínculo afetivo. Porque, assim, há uma cobrança muito grande na sociedade quando as mulheres querem ser mães. Até mesmo para as mulheres serem mães, né? A sociedade por si só coloca essa imposição de tipo, nossa, a mulher casou, tem que ter filhos. E. É um direito de escolha, né? Exato. Realmente. E aí, nessa questão do vínculo afetivo, é uma coisa que você vai criando com o bebê. Porque não é uma coisa que nasce, tipo, dormi, acordei, uau, estou É conectada. verdade. Ou, uau, eu já amo. Tem mulheres que não amam a criança assim que descobrem a gestação. E tá tudo certo, né? Tá tudo bem, porque por exemplo, que nem eu e você, quando a gente se conheceu lá na fila do ônibus. A primeira olhada, eu não comecei a te amar de primeira. A gente foi criando um vínculo na qual esse vínculo que a gente foi criando, eu falei, putz, nossa, a Thalita é da hora, amo ela. Então, a gente cria esse vínculo, né, com as pessoas e com o bebê é a mesma coisa. Não é assim, tem, claro, que mulheres que têm esse grande desejo e têm essa facilidade do amor, de amar, e ótimo, e tem mulheres que já não. E também com essas pessoas, com essas mulheres que têm esse outro olhar para com o amor com o bebê, a gente pode ter estímulos que vão ajudar nessa conexão para começar com o corpo dela e depois dessa conexão com o corpo, com a mente, algumas vezes com o próprio espírito assim dela, né? Trazer esse contato com o bebê. Mas primeiro de tudo, a mulher tem que se conhecer, tem que se amar, tem que estar conectada consigo para levar esse amor para as outras pessoas, né? Exato, exato. Eu acho que é isso mesmo que você falou. É um processo de conexão sua, primeiro, para depois você se conectar com o serzinho que tá ali junto com você, que não é você, é outro ser, mas que vai precisar de você por uma boa parte da vida, né? É isso mesmo. E aí a gente pode se perguntar, "Ai, como que faz para se conectar conosco, né? Como que a gente pode fazer para se conhecer melhor, para ter essa conexão com conosco?" E a gente pode pensar assim em partir dos cinco sentidos, né? A gente tem o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Eu acho que a gente percebe o mundo através desses cinco sentidos. Então, por isso, se conectar a esses cinco sentidos é muito importante para a gente entender como é que a gente está vendo o mundo ali ao nosso redor. No caso, para se conectar no sentido do tato, por exemplo, você como doula, você utiliza bastante massagens, né? É muito importante isso. A gente tem que se conectar com a parte boa do tato, né? A massagem ela é uma coisa que relaxa, que aquece o corpo, né? Uma Sim, coisa que, sabe, é essa conexão, né? Você está trabalhando você com você mesmo, você está ali, você está sentindo aquela sensação boa. É claro que a gente vai pegar todos esses sentidos e vai se conectar de forma boa. Por quê? Quando a gente se conecta de forma boa, a gente está liberando hormônios ali para o nosso bebê. E aí, bons hormônios, o bebê fica mais tranquilo e mais calmo. Hormônios que são, tipo, adrenalina, hormônios que agitam o bebê fica mais, né, agitado, irritado e tem uma percepção do mundo diferente, né? sim. Sim, faz total Porque, sentido. Eu acredito muito que o toque ele tem um poder de liberar muitas coisas e ao mesmo tempo levar aconchego para essas pessoas, né? Independente em quem for o toque, né? Acredito que essa questão do toque, do afeto, ele traz esse conforto, esse aconchego. E durante os meus atendimentos, eu faço a massagem com a gestante, né? Então, toco o braço, toco a perna, toco o pé, cabeça, cabelo. Quando chega na parte da barriga, eu peço para que a mãe toque a barriga, né? Faça ali um estímulo, faça um carinho, possa sentir, conversar. São raras vezes que eu chego e toco, sabe? Assim, primeiro quando toco, peço licença, né? Ou quando as mães me convidam para tocar. Mas eu acho muito importante que o meu trabalho seja focado mais nessa parte de liberar as questões do ombro, da lombar, das pernas e tudo. E nessa parte da barriga em específico, eu deixo para que a mãe, a mulher, ela possa ir criando esse vínculo, né, com o corpo dela, porque afinal o corpo dela tem uma estrutura e ele começa a
criar outra estrutura, assim. Então, o toque dela com ela mesma já vai trazendo as percepções dessa mudança. E não fica algo tão assustador, mas algo de observar essa mudança, algo de falar assim, olha como eu estava, olha como eu estou, e eu estou gostando dessa mudança, né? Dessa expansão positiva que está acontecendo com o corpo, com a mente também, porque a mente das mulheres muda muito. Assim, eu já conversei com bastante mulheres, assim, e transforma, né? A gestação é algo que transforma as mulheres. É Aí, transformador mesmo. sim, além do tato, você falou do tato, né? Dos nossos 5 sentidos, eu Isso. acredito que... Ou, Pode falar, pode falar. não, não, eu ia falar pra, quando fosse do olfato, você falar algumas coisas sobre aromaterapia, né? Que você conhece bastante, é bem bacana. Claro. Pode continuar. Então, na sequência do tato, vamos falar um pouco da aromaterapia, que vai trabalhar o olfato, né? Então, Exato. além de trabalhar o olfato, principalmente das gestantes, que tem essa mais aguçado, o olfato da gestante fica muito aguçado na gestação, né? Então, além de Uhum. trabalhar essa questão do olfato, quando a gente cheira qualquer tipo de aroma, de planta, de qualquer coisa, a gente ativa as nossas memórias olfativas. Então, a gente começa a Exato. resgatar memórias de infância, né? Quantas e quantas vezes a gente sentiu o cheiro de café ou de bolo de fubá, ou de chá de capim santo e lembrou da avó, né? Ou sentiu o cheiro do amaciante e lembrou da cama limpinha que a mãe deixava para você dormir quando chegasse em casa, né? Então, essas memórias levam a gente para um lugar de conforto, para um lugar seguro, que as pessoas, as mulheres se sentem seguras. E a aromaterapia, ela é algo que vai ajudar, né? Então, a gente pode utilizar alguns óleos essenciais durante a gestação, óleos seguros para gestantes e também para os bebês, né? Que podem relaxar, podem dar ânimo, podem ajudar com questões de medos, né? Então, tanto que no curso de biocosmética Mamãe e Bebê que eu dou, eu falo sobre esses óleos essenciais. E, assim, eu tenho para falar sobre 2 óleos essenciais, que são os mais coringas, assim. Então, por exemplo, para as mulheres que começam a ter muito enjoo durante a gestação, no comecinho, pode usar o óleo essencial de laranja doce. Porque a laranja doce, ela é cítrica. E a laranja doce, ela traz alegria para nossa vida, né? Então, Maravilha. a mulher pode pingar uma gotinha de laranja doce, esfregar, respirar fundo para receber aquele cheiro e as moléculas do óleo essencial vão adentrar a cavidade nasal, vão atingir ali o cérebro e todo o sistema, como que chama? Límbico, ele vai começar a ser ativado. E aí vai mandar informações para o hipotálamo, para o tálamo e para todo mundo. E a mulher vai estar mais tranquila, né? Esse contato. Além de que também vai ajudar lá com os enjoos, como eu falei. Então, esse estímulo olfatório vai ajudar. E ao mesmo tempo que ela recebe, o bebê também recebe, né? Porque tá tudo Exato, conectado, exato. né? A Sim. placenta, ela é um órgão de proteção. Então, ela vai barrar tudo aquilo que é negativo para o bebê. E quando as coisas são positivas, ela vai falar assim: cadê o crachá? Aí o óleo essencial vai apresentar o crachá. Aí vai falar assim: ah, não tá seguindo. E eles vão passar. Então, por isso é preciso ter cautela ao usar os óleos essenciais também. E o segundo óleo essencial, que é bacana, que todo mundo conhece praticamente, é o de lavanda, para mulheres que estão Ai, ansiosas. delicioso. Então, pode pingar uma gotinha no travesseiro antes de dormir, porque vai levar a mulher assim para como se fosse campo de flores para dormir mais relaxada. E ela relaxando, o bebê relaxa e todo mundo fica mais confortável, né? Com certeza. E eu acho que é importante a gente se conectar com o sentido olfativo, né? Você falou aí da questão do sistema límbico e tudo mais, de trazer memórias de infância, porque, afinal de contas, ela está gestando um bebezinho, uma criança, e se ela puxar essas memórias da infância dela, ela vai conseguir se conectar mais fácil com o bebê, ela vai conseguir entender melhor aquele universo, lembrar lá de como era a visão dela de mundo quando ela era pequena, né? Porque a nossa visão de mundo vai mudando conforme a gente vai crescendo. As coisas vão ficando um pouco mais difíceis, a gente vai acreditando que as pessoas são diferentes do que elas são, mas quando a gente é menorzinho, eu que trabalho com criança o tempo inteiro, é incrível a pureza delas, não sabe? É uma visão de mundo totalmente diferente da gente, que vai se protegendo, vai formando cascas, né? Então é importante que ela se conecte com a infância dela, e esses óleos essenciais aí parecem maravilhosos para essa conexão. Maravilha. Quanto Certo. ao o olhar, a visão, né? O que você teria para nos falar sobre estímulos, né, que podem ser benéficos para gestantes em relação a
a visão? Bom, primeiro eu queria falar do paladar. Só para fechar esse ciclo, que a visão ela é um processo um pouquinho mais que a gente vai destrinchar mais, porque ela tem a ver com a visão de mundo também. Eu separei essa parte para falar. Tá, pode falar. Com o paladar primeiro. Com o paladar primeiro. O paladar. Então, quando a gente se conecta com a comida, a gente está mostrando para o bebê o que é gostoso nesse mundo e o que não é gostoso, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. É claro, né, Bru, que a gente precisa sempre recorrer a alimentos mais saudáveis, nutritivos, que sejam mesmo alimentos naturais. Esses industrializados a gente já sabe que não são bons, eles não têm energia de vida ali dentro deles, né? Então, quando a gente come alimentos naturais e saudáveis e que a gente gosta, porque não adianta você falar, não, peraí, o jiló faz muito bem pro meu bebê. Ah, eu vou comer jiló, mas eu odeio jiló. Você vai estar construindo uma conexão prejudicial com a comida. O bebê, quando vira esse mundo, ele vai ter uma conexão ruim, porque você liberou hormônios que não são bons, né? Hormônios de rejeição, né? Sobre aquela comida. Então, você tem que comer o que você gosta e que seja mais saudável, que seja ali melhor, né? Para você nutrir seu bebê, nutrir seu corpo e tudo mais. Sim. Quanto à alimentação, na gestação, eu vejo que existe como se fosse um retorno para tudo o que as nossas ancestrais faziam. Então, por exemplo, as ancestrais, antigamente, elas plantavam, colhiam e se alimentavam daquilo. Quando a gente começa a gestar, a gente começa a criar uma preocupação com que o nosso filho, com que a nossa filha vai se alimentar, que a gente muda o nosso estilo de vida para poder trazer essa consciência para eles. E é muito legal isso, porque a gestação é como se fosse uma conscientização daquilo que você tem feito mal para si mesmo, né? Exato. Então, a gestação, ela vem abrir a nossa visão, o nosso olhar, para que a gente melhore a nós mesmos, para que a nossa descendência possa ter um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida melhor, que muitas vezes a gente mesmo não tem, né? Verdade. Por causa da correria, do dia a dia, por N coisas, né? Às vezes a gente vai deixando de lado uma coisa que, nossa, como é importante a nossa alimentação. Tem colegas nutricionistas que elas falam assim que a gente precisa, e durante a gestação a gente está precisando ainda de mais vitaminas, mais coisas para melhorar assim, o desenvolvimento do nosso bebê, né? Sim. Esse é um assunto também bem vasto. Eu fiz um tempo técnico de nutrição pela ETEC Camargo Aranha, aqui na Moca, e eu lembro que as professoras passaram para a gente quais são os alimentos que ajudam com cada semana, com cada semestre, não, desculpa, perdão, com cada trimestre na gestação. Então, por exemplo, o bebê está no desenvolvimento do coração. Então, vamos comer tal alimento que vai ajudar a fortalecer o coração do bebê. O bebê está no desenvolvimento cerebral. Por exemplo, a nozes, que ela tem até um formatozinho de cérebro, né? Então, vamos comer as nozes, as oleaginosas, porque elas são ricas em ômega 3 e ômega 6, ômega 9, que vão ajudar nesse desenvolvimento cerebral. Então, a alimentação, ela é o remédio da gestante, né? Eu aprendi essa frase com a Simone Taquá, que é uma indígena aqui de Peruíbe, e porque eu falo muito sobre ervas. Trabalho com as mulheres com as ervas. Mas na gestação, a gente praticamente não trabalha com ervas, não trabalha com ingestão de ervas. Então, o que ela diz é que o remédio da gestante é a alimentação. Tá precisando de algum complemento na alimentação, alguma coisa para curar a infecção urinária, a própria alimentação dessa gestante vai ajudar, né? Então, é muito importante mesmo essa questão do paladar, né? Tanto para ter bons sabores no paladar, como também para esse desenvolvimento do feto, né? Do bebê. Sim, é muito importante. Vou a câmera aqui, mas vou segurar um pouco. É que tá carregando. Então, vamos falar um pouquinho da audição? Da audição? Sim. Vamos falar um pouquinho da audição. Então, como que a gestante ela pode se conectar com a audição no sentido de autoconhecimento, né? O ideal é que ela ouça músicas mais tranquilas, mais calmas, né? Você tinha até falado da conexão que o tambor tem, né? Você que conhece mais sobre o tambor, né? Sim. Eu acho que o tambor, ele tem o toque, assim, parecido com o do nosso coração, não é? É isso mesmo. Tem uma questão aí. É isso mesmo. Em muitas culturas, né, tradicionais, existe um tipo de tambor. Então, a gente tem diversos tipos de tambor pelo mundo, né? Por exemplo, na África, a gente tem atabaque, tem djembe. Aqui na América, a gente tem os lakotas, que são tambores redondinhos, tem até ali. No Japão, a gente tem aqueles tambores enormes, que são batidos com... Né, taiko.
Então, cada Atacou. parte do mundo existe tambor. Então, olha só, os antepassados, eles já tinham esse tambor. E o tambor, ele é o som que nos conecta com o nosso coração. Tum, dum, tum, dum. Ele faz ressoar aquilo que conecta com a batida do nosso coração, né? E é muito bonito isso. E para além disso, né, o tambor ele estimula a nossa pulsação sanguínea. E quem pulsa o sangue é o coração. O Então, coração, tá conectado, né? É muito tá bom. conectado esse batimento aí. Sim, as É gestantes. uma sincronia, né? É uma sincronia. A antroposofia fala muito sobre euritmia, né? A gente precisa seguir o fluxo da Terra, o fluxo do mundo, né? A gente precisa estar conectado a tudo isso. E o tambor é uma forma de conexão, né? A conexão com a Terra, com o mundo e com as batidas do nosso próprio coração, né? Do nosso próprio Sim. ser. Os Além instrumentos no geral, né? A música, ela Exato, pulsa dentro a da gente. música. Sim. A música, ela eleva muito, né? Eleva a alma, traz aquela calma pro coração, né? Diminui os batimentos cardíacos. Já tem até estudos que falam que uma música mais agitada te dá mais aquela adrenalina, você fica mais agitado, e uma música mais tranquila te deixa mais tranquila. É bom, é importante, né? Que a gestante sempre se conecte com o lado mais tranquilo, mas pode também ser agitado. É que o agitado já gera aí um pouco mais de adrenalina e já não é muito legal pro bebê, né? Uhum. Mas, além disso, além do sentido da audição, no sentido de músicas e tudo mais, a gente pode estar conectando com boas histórias de parto. Porque, assim, Oh, quando a gente passa pelo processo de gestação, a gente fica com tanto medo, né? Tanto receio, tanta coisa na cabeça, é bem complicado. Então, quando a gente se conecta com bons relatos, com formas boas de ver o parto, de ouvir histórias boas, aí, por exemplo, sua mãe tem uma história boa, fala, ai, meu filho nasceu rápido, não foi tão dolorido, sabe? Quando é tranquilo, eu acho que isso é uma forma de conectar com a nossa audição no sentido de ouvir coisas boas também, né? E isso é não só muito alimentar aquelas importante. coisas ruins. Isso é muito importante, porque tenho, assim, a maioria das mulheres que eu atendo, né? A gente fala um pouco sobre relatos de parto. E uma das coisas que eu pergunto sempre é como essa mulher nasceu. Como foi que você nasceu? Como sua mãe pariu você? Porque isso também é Uhum, importante de ouvir a forma com que a pessoa nasceu. Nossa, eu nasci dessa forma. Se eu nasci assim, o que foi bom? O que foi ruim? O que eu quero melhorar para que o meu filho possa nascer de uma forma mais confortável, aconchegante, amorosa, né? Então, para mim, assim, falar sobre partos, eu sempre penso falar sobre partos bons, né? Até com porque certeza. quando a gente fala sobre partos que. Porque existem também partos que são mais difíceis, né? Uhum, Mas, para as gestantes, a gente sempre vai incentivar com que ela esteja conectada com positividade. com Porque, certeza. como a gente costuma dizer, a gestante, ela tá não só numa expansão do corpo, mas também do espírito dela. Porque, bom, para mim, pelo menos, a gestação é um milagre, assim. Como pode o corpo de uma pessoa preparar outro corpo dentro dela, sabe? É uma coisa muito mágica, muito milagrosa, assim. Então, eu acredito muito nessa expansão do corpo, na expansão do espírito, né? E ouvir coisas positivas vai ajudar essa mulher, né? E Exato. também é falar da musicoterapia, como a Uhum, musicoterapia pode ajudar as gestantes nessa conexão com o bebê, né? Então, através da música, dos sons, a gente, porque assim, cada instrumento, ele tem uma nota e essa nota vai ressoar com uma parte do corpo. Então, por exemplo, sim. tem as taças tibetanas, que são aquelas que fazem. Uhum, Essas taças, elas conectam bastante aqui com o nosso cérebro, né? Tem o tambor, que vai conectar com o nosso coração, e também com o quadril, de mexer, né? Tem o piano, vai levar a gente também para essa elevação, tranquilidade. Então, a musicoterapia é um estudo que eu acredito muito como uma forma de ajudar a conectar as gestantes, até mesmo de fazer tratamentos, né? Existem já estudos falando sobre os benefícios da aromaterapia, e por que não é, levar isso para as gestantes e os bebês? Os bebês amam música também, né? Assim, e música é divina. exato. É bem legal. Eu lembro que na época que eu atendi um paciente com paralisia cerebral, ele tinha muito, assim, resultado muito melhor quando ele participava da terapia de musicoterapia antes da minha, porque ele vinha assim suave, calmo, respondia melhor aos estímulos que eu dava. E essa conexão com a música ela é incrível, assim, você não consegue explicar. Ele tinha reações
assim, muito mais firmes, né? Porque no caso ele tinha uma moleza, uma fraqueza nos músculos, mas no caso da musicoterapia, trabalhava isso com ele, ele vinha mais firminho. Pra mim era incrível, incrível quanto mudava isso na vida dele. Uau. É, então vamos falar agora da visão, né? Que é o último sentido aí da conexão. Vamos. Então, como eu disse, a visão era uma coisa mais ampla, porque além da gente trabalhar a visão no sentido real dela, com essa positividade que a gente estava comentando, de ver documentários bons sobre partos que deram certo, de ver coisas boas, até ver filmes de comédia, assim, que estimule a alegria, a felicidade, assim, dentro do seu próprio ser, o legal é que você também melhore a sua visão de mundo, né? Como será que você vê? Você tinha falado desse processo. Como será que você vê essa mudança que acontece no seu próprio corpo? Será que você tá vendo positivamente? Sabe, a minha barriga tá crescendo. Será que você tá olhando assim pra, nossa, tô ficando gorda? Ou você tá olhando, nossa, que maravilha, tem um ser aqui e tá crescendo porque esse ser tá tomando um tamanho maior, uma dimensão maior, tá ocupando mais espaço. A cada dia isso se acentua mais, né? Sim. E chamar as pessoas, chamar os outros, porque quando você tá gestante, não é só você que vai receber um novo ser aqui, acho que a família toda tem que estar envolvida nesse processo. Quando você percebe a mudança no seu corpo, será que você chama o seu marido para pôr a mão na sua barriga? Será que você chama os outros para perceber o lado bom da sua gestação? Será que você está conectando com a visão de mundo positiva que você quer mostrar para o seu filho? Porque a gente já descobriu, né, nos estudos que tudo que você sente, o bebê também sente. Se você tem uma visão de mundo, poxa, vai ser difícil criar essa criança, poxa, tá difícil, eu tô com o joelho doendo, minha perna dói. Se você tá sempre conectando com a forma negativa, já é difícil o parto em si, no sentido de que o bebê tava gostosinho, lá quentinho, não, sabe, seguro, e de repente ele tá exposto a esse mundo. Se você não trabalhou isso, essa visão de mundo, o seu bebê vai ter o mundo como um lugar assustador, né? Porque você tá passando isso para ele. Então é Isso. importante que você trabalhe a visão positiva de todas as coisas. Sim. Eu acredito muito nisso, assim. E tanto que a forma como a gente olha para as coisas modifica a nós mesmos, modifica as coisas que a gente olha, e essa mudança dentro da gente, já traz uma mudança para quem está ao nosso redor. Porque a pessoa, por exemplo, está reclamando de alguma coisa, do nada você fala, nossa, como o céu está bonito. E aí a pessoa que está reclamando, ela vai parar para olhar aquele céu. Por um segundo, ela vai falar, realmente está bonito. E ela já vai voltar a reclamar, mas pelo menos por um segundo, ela parou Por um ali, segundo você mudou. sabe? E, Verdade. assim, para além disso, né, eu fico pensando assim, também como isso pode ser uma cobrança para as mulheres, de tipo, ai, eu não posso sentir isso, ai, eu não posso sentir aquilo porque meu bebê vai sentir. E não é disso que a gente está falando, mas sim Não. de a gente estar nessa busca, na melhoria de nós como seres Exato, humanos, exato. e através dessa melhoria como seres humanos, o nosso bebê também vai sentir que nós estamos melhorando, né? A Uhum. gente já carrega tantas coisas antigas, né? Até mesmo da questão política, social que a gente vive. E as mães, então, elas carregam um fardo muito maior, né? Exato. Isso não é uma imposição, mas é um convite, né? Para que as mães possam Isso. se sentir à vontade e para observar. A nossa visão de mundo, ela também se relaciona em como você quer parir e como você quer que o seu bebê nasça. Por quê? A gente observando o sistema que a gente tem no Brasil de nascimento, ele é um sistema bem opressor. Ele é um sistema que abusa com violências ao corpo da mulher. Por isso que existem as doulas, né? As doulas, Uhum. elas primeiro estão ali para ajudar, dar apoio, prestar um serviço de apoio para a mulher, e segundo, informar a mulher para que ela não sofra violências obstétricas, que a gente já sabe que não existem evidências científicas para tais procedimentos, né? A ginecologia, assim como a questão da obstetrícia, ela tem surgindo com os novos estudos atualmente. Mas tem muitos médicos que utilizam procedimentos do passado, do século passado, né? E para além disso, também tem as pessoas que profissionais, né, que não tratam essa mulher com humanização, com dignidade, com respeito. Então a gente entra nesse cenário como se fosse uma barreira para cercar aquela mulher dos danos que o ambiente possa proporcionar vivências desagradáveis para ela, né?
Então, a visão de mundo, quando você entra numa gestação, só o fato de você querer estudar sobre gestação, de você querer saber o que é uma doula, já vai transformar muita coisa, assim, para você já, poxa vida, né? Olha tanto de coisas que eu não sabia que existia e que eu sei que eu posso evitar através dessa pequena informação. A visão de mundo, a visão também, ela se expande para essa questão de como eu quero parir, como eu quero que esse bebê nasça e a forma como os bebês nascem é muito importante para a forma como eles vão enxergar o mundo. Não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, mas a forma como os bebês nascem traz com ele já uma transformação. Bebês que nascem em hospital, por exemplo, têm uma visão diferente. Não vou falar uma visão, mas assim, uma vivência diferente de bebês que nascem em casa, por exemplo, né? Mas isso pode deixar para outra live, para outros assuntos. É só o básico. Eu acho importante uma coisa que você falou. Talvez o que a gente está falando aqui possa parecer para alguma gestante, né, que seja uma coisa obrigada. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, não é nada disso. A gente olha esse processo com muito amor, muito carinho, porque é um processo humano. Como eu sou apaixonada pelos seres humanos, eu tenho, sabe, essa vontade de ajudar. Então, nada do que a gente está falando aqui é uma coisa obrigatória, uma coisa que você tem que fazer. É bom se você fizer. Mas o que acontece, será, se não fizer? Tipo, Bruna, Thalita, não consegui hoje manter a paz. Eu estou nervosa. Tá tudo bem. Isso. Tá tudo bem. Isso é benéfico. Alguns estudos comprovaram que os bebês, eles precisam dessa oscilação de humor. A mulher, ela passa por bastante oscilação hormonal, e isso é importante, porque conforme a gente está oscilando de humor e que a gente está mudando as coisas aqui no nosso mundo externo, o bebê vai percebendo. A partir da 16ª semana, ele já está formando o órgão auditivo do bebê. Ele já consegue captar algumas coisas. E aí ele vai pegando mensagens que não são verbais. Aquele som de quando você está irritado, sabe? Você faz... Ele já percebe que, poxa, a mamãe não tá bem. E isso vai dando informações para ele. Poxa, quando ele estiver aqui, ele vai lembrar. Nossa, quando a mamãe fala assim, é que ela não tá bem. Inclusive é bem legal um estudo que eu vi sobre neurociência, em que durante a gestação as crianças já começam a desenvolver essas sinapses, né? E eles alcançam, já comprovaram que eles têm memória. Teve um relato de uma moça que falou que ela colocava música calminha pro bebê dela durante a noite, na gestação mesmo. E aí, quando o bebê nasceu, ela colocava a mesma música, o bebê tinha a memória e já sabia que era o horarinho dele de dormir. E ele dormia. Pegava a musiquinha, já ia para o sono. Então, essa percepção de variação, de quando você não conseguir ser zen, não tem problema. Ela é bem-vinda também. Isso vai dar informações para o bebê e memórias. Ele está ali juntando memórias, conexões. E isso é uma informação e é válida. Ela é boa também, né? É o equilíbrio da sempre vida, vai né? ser. Exato. Nem sempre a gente tá bem, né? Nem sempre a gente tá zen, bem, com tudo certo. Não, às vezes a gente tá mal também. Não é nenhuma imposição e nenhuma obrigação. Sim. Eu acho que... Pode falar. Pode falar, Eu quero falar. Ah, tá. Eu quero falar um pouco sobre essa questão da rotina do bebê. Porque você falou legal. sobre essa musiquinha e eu me lembrei que isso também é uma forma de criar um vínculo com o bebê. É uma forma de criar um vínculo com o seu corpo também. Então, por exemplo, quando de manhã abrir as janelas, né, colocar uma música mais animada e conversar com o bebê falando assim, bom dia. Porque ele já vai ter essa conexão do bom dia, então está cedo, preciso despertar. À tarde, dar boa tarde. E quando for chegando à noite, já ir desligando, apagando um pouco das luzes, deixando a casa mais calma. Isso já começar a partir da gestação. Para que quando o bebê esteja aqui, né, junto com a gente, né, depois do parto, ele já tem uma rotina. E essa rotina traz uma organização cerebral, uma organização do intestino, né, do organismo dele. E geralmente esses bebês eles não trocam a noite pelo dia, né? Eles conseguem dormir a madrugada inteira, acorda ali para mamar, que é normal, né? Eles estão se alimentando, mas eles dormem um sono gostoso e quando chega de manhã eles já ficam mais despertos. E isso é muito importante, essa rotina, né? Então, a gestante, ela está criando essa rotina para ela mesma, com o bebê dentro, para que quando ele estiver fora, o bebê já tenha essa rotina. E essa organização vai ajudar ela no puerpério também. Como é importante a mulher pensar no puerpério dela, né? Para além da gestação, mas também no puerpério. Né? E aí a gente pode deixar isso para outra live também. Outra live. Ai, meu
Deus, é muita live. Ai, deixa eu mandar um beijo pra Aretusa e pra Renata aí, que uma é nutricionista, outra é enfermeira, e tamo junto aí, pessoal que aí, de coração que entende pra caramba sobre gestação, sobre bebê, que tá aí nesse processo de gestação, né? Que é um Sim, processo lindo e maravilhoso. sim. Quer mandar beijo pra alguém, Bru? Eu vou deixar pro É que eu final. vi ali. Ah, tá Mas, bom. não, Desculpa aí. mas você tem mais alguma coisa para falar que você acha importante? Tenho. Faltou a parte de estimulação propriamente dita. Como que a gente pode estimular aí, no caso, o bebê mesmo, né? Uhum. Durante a gestação, sem ser a nossa conexão com o nosso próprio corpo. Depois que a mulher fez, depois que a mulher fez tudo isso, o que ela pode fazer para estimular o seu bebê e de uma forma mais natural? Porque eu e a Bruna gostamos de coisas naturais, tá? Ótimo. Né, Bruna? Enfim, uma coisa que você falou, né? Quando a gente pensa nos 5 sentidos novamente, uma coisa que você falou que a estimulação pode ser o tato. E o vínculo afetivo é formado por essa massagem no ventre com a mãe e o bebê ali na barriguinha dela. Eu acho que essa é uma estimulação muito importante através do tato. A partir ali da segundo trimestre de gestação, o bebê já está formando esse órgão enorme, assim, sensitivo, que é a pele, e ele está começando a sentir coisas. Então, essa massagem, assim, no ventre, eu acredito que seja uma estimulação, assim, sensacional para melhorar essa sensibilidade que o bebê possa ter, né? Sim. Existe alguma técnica, Bruna, que você faz, assim, de massagem? Você pede pra mãe fazer de uma forma que toque, que o coração dela sinta? Ou algo que você orienta, assim, mais Sim. direcionado? Olha, eu acredito muito na intuição da mãe, né? A gente pode ter milhares de fórmulas, mas às vezes a mesma fórmula não vai servir para todas as pessoas. Então, Uhum. eu deixo muito livre para elas fazerem, né? A gente usa como base um óleo de gergelim, que é um óleo que tem uma natureza dele quente, que é para a gente sempre manter o corpo da gestante quente. E aí, como eu falei dos óleos essenciais, pode adicionar, que ao mesmo tempo que vai estimular o tato, também já vai estimulando o olfato. Já entra aí esses Uhum. dois. Colocamos. Exato. Consegue contemplar os dois. Sim. E aí colocamos uma musiquinha de fundo que já Pra aguça estimular a a audição. audição. Pronto, fechou. Colocamos uma luz ambiente, uma cromoterapia, ou até mesmo vendar os olhos, para a mãe poder entrar no relaxamento. Já estamos estimulando a visão. E aí, depois Uhum. que a gente faz todo esse processo da massagem, geralmente, praticamente todas as vezes, a gente acaba sentando na mesa para se alimentar. Então, todos os sentidos eles estão aguçados, né, durante o atendimento. Perfeito. Uma coisa que você disse que é muito importante, que eu tinha até esquecido de falar, o ideal é que para fazer esse tipo de estimulação a gente separe 20 minutos assim do nosso dia, um momento mesmo para a gente se conectar conosco e com o nosso bebê. E você falou da alimentação, eu lembrei. Uma das indicações é que a gente faça essa estimulação após a mãe se alimentar, porque ela libera insulina no corpo dela e o bebê vai estar mais ativo, mais agitado. Então, é uma hora em que o bebê está prestando mais atenção ao que está ao redor dele. Então, o ideal seria que ela pudesse separar um tempinho, assim, na agenda dela, uns 10, 20 minutinhos, quando ela estiver bem, né? Se tiver dia que ela não estiver bem, tudo bem, para fazer essa conexão. E aí é isso, é o momento dela com o bebê, que pode ser feito massagem, pode colocar uma música boa. Ah, é importante ressaltar que a música não pode passar de 90 decibéis. Até o som do tambor lá, você tem que tomar cuidado. Ah, como que eu vou identificar que é 90 decibéis? Uhum. 90 decibéis é mais ou menos o som de um liquidificador funcionando ou de um aspirador de pó. É um sonzinho que ele é um pouco alto, mas não é um som tão alto, porque a gente não quer prejudicar a audição do bebê, porque acima de 90 decibéis já fica prejudicial à audição do bebê, então tem que tomar E até cuidado, né? mesmo o susto, né, que esse bebê Isso. possa receber, de ficar do lado. E aí toca um tambor, tá, 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 aqui, o bebê lá dentro faz, o que tá acontecendo? Isso é muito importante. E geralmente as gestantes, elas, só da gente olhar, a gente já tem um cuidado maior, né, com tudo que a gente vai fazer com as gestantes. É verdade, é Ó, verdade. teve um comentário aqui interessante, né? Poupe Valor falou assim: existem aplicativos de celular que detectam quantos decibéis tem no ambiente. Olha que interessante, muito bom. Exato, tem bastante aplicativo. E é legal, a gente tem que utilizar mesmo esses recursos que a gente tem aí disponível, porque a gente precisa cuidar do nosso bebê, né? Vai que a gente tá com um som muito alto, ele tá lá todo agitado, a gente tá pensando que a gente tá estimulando, mas a gente tá hiperestimulando, fazendo Uhum. uma estimulação de uma forma errada, né? A gente precisa ter todo o cuidado com essa gestante, com esse bebê, até mesmo na massagem assim do ventre. Isso tem que ser feito de uma forma, né, mais leve, mais Sim. tranquila.
Uma coisa bem interessante que você falou sobre estimulação de visão, que eu acho bem bacana, além de orientar o bebê no tempo e espaço, né? Ah, tá de dia, boa tarde, boa noite, é muito importante isso. Mas a gente, lá no terceiro trimestre, no final da gestação, os órgãos da visão estão sendo formados, né? Então é importante que essa gestante coloque essa barriguinha no sol. É claro que com cautela, com proteção solar e tudo mais, num horário adequado aí, né? Que não passe das 10 horas, que aí já começa o sol forte. Mas essa percepção de claridade vai fazer com que o seu bebê venha para cá com a visão melhor, estimulada, né? O sol, ele é maravilhoso. A gente Sim. sabe que ele energiza a gente, ele deixa a gente melhor, né? A energia dele. Hoje tava meio chuvoso, eu não vi o sol, já fiquei meio assim, meio murcha. Tive que tomar um café pra ficar mais acordada. Mas quando você vê o sol, assim, é uma coisa incrível, mexe com você. E vai mexer Sim. com o bebê e essa questão da visão também. E aí entra uma outra questão, quando for tomar esse sol na barriguinha, também aproveitar para deixar os seios para tomar sol, porque vai ajudar na alimentação, Isso. vai fortalecer o tecido do bico. Olha que interessante, já liga uma coisa com a outra, né? Já vai estimulando o sol, a luminosidade com o bebê e ao mesmo tempo já vai tratando dos mamilos para amamentação. Então o sol é uma das nossas grandes medicinas, né? Que a É gente tem verdade. na nossa terra, na nossa mãe natureza. Bom, a gente está chegando no final já. São Tá. 7h57 agora. Já? Já Não. tem bastante coisa para a gente falar ainda, né? Muitos assuntos É. interessantes que a gente pode deixar para outras lives, né? Se vocês quiserem mais Uhum. lives, a gente está aqui para passar informação. Peçam aí, meninas, peçam. Se não quiserem também, a gente vai fazer mesmo assim. A Bruna já tá. Realmente, não tem jeito. Vocês vão ter que aguentar a gente. Bom, quero agradecer a todas que estiveram aqui, a Bela Pelizari, que está aqui, gratidão, a Bel, que é a minha prima que estava, a Maeli, que é outra gestante, que estava aqui participando também, a Aretusa, que é sua amiga, Sandra, Pedro Gomes, a Fati, Isa, Márcia, é, deixa eu ver, quem mais? Até o Vitor entrou, Desane, uma Sakura Nyoró, nosso amigo Regis, que é indígena, lá de cima, lá do Amazonas. Regis, querido, muito bom que você está aqui. A Letícia Coiado, maravilhosa, que é uma das gestantes que eu estou acompanhando. Caroline. Bom, se eu esqueci de alguém, peço desculpa. Então, tem muitas pessoas aqui, mas queremos agradecer a todos e É tudo todas que mesmo. estiveram. É muito bom que vocês participem, que vocês estejam mandando as coisas para os temas, né, para que a gente possa abordar. E tem uma coisa aqui que a enfermeira Gomes falou. Devido à placenta prévia, ouço coisas horríveis sobre gestação, parto e puerpério. Vocês me trouxeram paz. Sim, Que bom. a gente tem uma certa cautela, né, em trabalhar com as gestantes na placenta prévia. Mas, para além disso, você pode trazer todos esses estímulos, né, todo esse aconchego que você precisa sentir para sua gestação, né? E na hora do parto, provavelmente seja um parto mais cauteloso por conta disso, mas nada que a gente tenha que se preocupar, porque afinal a ciência ela vem se evoluindo para a gente cuidar desses casos em específico, né? Então, para além da ciência, a gente tem a natureza, a gente tem todas essas bênçãos que a natureza nos dá assim, ó, de graça, né? Nos dá com muito amor. E a gente tem que ir repassando, a gente tem que ir levando. Isso. Então, Eu acho que é gratidão. isso mesmo, Bru. Essa é a nossa missão. A gente está aqui para trazer informação de conteúdo, né, informativo para todas as pessoas que queiram realmente participar desse processo de evolução, não só individual, não só gestacional, mas evolução do mundo, para ter um mundo melhor, né? É a nossa visão. Essa é a nossa visão. A gente quer contribuir com o ser humano, para o melhoramento do ser humano, né? Sim, e quanto mais a gente vem estudando, mais os nossos bebês vão nascendo com uma visão de mundo diferente, vão nascendo com conhecimentos mais avançados do que o nosso, e o mundo, querendo ou não, se a gente fizer uma grande mudança nos corações que estão perto da gente, já é uma mudança enorme. Né? A gente não vai transformar o planeta inteiro, mas se a gente conseguir plantando sementinhas e sementinhas aqui, enquanto eu vou Exato, plantando, a Fanny exato. está plantando, a Gina, minha amiga, está plantando, as outras mulheres no mundo inteiro estão plantando novas sementes, sementes do bem, sementes de cura, né? Sementes de boas informações. A comunidade, a sociedade, ela vai se transformando e vai evoluindo, vai florescendo, né? Vai desabrochando. Então é isso. Exato. Gratidão. As mulheres que forem nutricionistas, quiserem também trazer informações bacanas, estamos aqui abertas, né, para
para partilhar informações de qualidade, de respeito e carinho para quem sentir no coração de estar junto com a gente nessa caminhada. Também sentir no direct, estamos abertos. Gratidão, boa noite, Thalita, boa noite a todos. A live vai ficar salva. E até mais, quer falar alguma coisa, Thali? Eu nem deixo você falar. Só uma coisa que eu queria falar para fechar. Uhum. Tudo isso que a gente falou é muito importante. Quando a gente estimula o bebê que ele venha a ser um ser humano, a gente gera um ser humano saudável, com inteligência emocional. E isso está faltando na nossa sociedade. Muita gente para julgar, para apontar, para criticar. Mas inteligência emocional é uma coisa que a gente pode fazer pelo nosso bebê e que faz toda a diferença pro que a gente quer pro mundo, né? É só isso. Não, só isso, só dose de garrafada. Gratidão, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.